Deus encontra satisfação no homem, no homem, essa satisfação redunda em uma grande manifestação de glória. Então nós temos alguns exemplos no Antigo Testamento. E esses exemplos têm a ver com a figura representativa daquilo que chamamos a casa de Deus. Então nós temos 3 exemplos. Primeiro, no tabernáculo. Êxodo 40. E o que nós vimos ali? Nós vimos que quando eles levantaram o tabernáculo, estava tudo pronto. A glória de Deus entrou naquele tabernáculo de maneira que ninguém podia entrar naquele lugar, nem mesmo Moisés. E a glória de Deus tomou aquele lugar. Mas, à medida que o povo de Israel foi caminhando, eles perderam aquela glória. Porque Deus perdeu o seu prazer no seu povo. Depois, novamente, nós vimos em 1 Crônicas, capítulo 5. Aí você vai ver que quando eles estavam edificando aquele templo, depois de toda aquela obra consumada, o que ocorreu? A glória do Senhor vem e entra naquele lugar. Novamente, irmãos, ali tem um rei quebrantado, que faz uma oração linda, entrega tudo ao Senhor, entrega a sua vida. A glória do Senhor vem e toma todo aquele lugar. De maneira que os sacerdotes, os levitas, o sumo sacerdote, ninguém podia entrar, porque a glória do Senhor tomou todo aquele lugar. Mas, irmão, se você segue lendo a história, o que você vai ver? Aquele rei Salomão se torna um rei ímpio, promíscuo, um homem orgulhoso, soberbo. Ele cai, ele tem uma queda terrível. As consequências vindouras, por causa da sua queda, são devastadoras. E a glória do Senhor sai daquele lugar. E assim, irmãos, podemos dizer assim, estamos resumindo o caminho, o trajeto da glória de Deus no Antigo Testamento. Em algumas poucas ocasiões, algumas poucas pessoas, como também podemos ver no rei Ezequias, no rei Josias, mas nada como nós vimos nessas 2 experiências. E depois o que nós vemos, irmãos? Nós vemos João dizer assim, em João 1, capítulo 1, versículo 14. O verbo se fez carne, e agora o tabernáculo de Deus desceu na terra nele, esse verbo. Ele habitou entre nós. Aquele tabernáculo de glória desceu. João está escrevendo isso. Vou dizer para vocês, irmãos. João está escrevendo isso há mais de 60 anos depois. Então João está escrevendo aquilo que ele viu lá atrás, que ele experimentou lá atrás. Diz assim, vimos a sua glória. Uma glória do unigênito do Pai. Então, a glória de Deus veio em seu Filho. E ele, durante 3 anos e 6 meses, ele viveu pregando esta glória, pregando o Pai. E o que aconteceu? Aqueles homens não quiseram. Eles não viram a glória de Deus na face de Cristo. Eles não discerniram aquela glória. Então, nosso Senhor, ele tem os seus discípulos. E quando ele parte deste mundo, está perto de partir deste mundo, ele diz para os discípulos, eu não deixarei vocês órfãos. Eu voltarei para vós outros. Aí depois, um dia, irmãos, ele disse para os discípulos, vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Então, o que aconteceu? Os discípulos permaneceram em Jerusalém. E um dia o céu se rasgou. E a glória de Deus, na bendita pessoa do Espírito Santo, encheu todo aquele lugar onde eles estavam sentados. Mas encheu de maneira, irmãos. E aí eu quero colocar esse encheu de uma maneira que você talvez não tenha percebido. Porque a ideia que nós temos é que a glória de Deus encheu o lugar. Mas a glória de Deus não encheu o lugar. O lugar já estava cheio de gente. Porque nas 2 experiências do Antigo Testamento, a ideia é que o lugar estava vazio e a glória encheu e ninguém podia entrar. Ora, aqui é diferente. O lugar estava cheio.
E a glória de Deus veio de uma maneira como ela nunca tinha vindo. Porque ela não veio para encher um lugar, ela veio para encher pessoas. Quando essa glória entrou naquelas pessoas, aí ali, irmãos, Paulo vai dizer assim, 1 Coríntios, no capítulo 10, que nós fomos batizados. Fomos batizados. Como aquele povo, ele usa essa metáfora, que aquele povo de Israel, quando eles saíram do Egito, eles foram batizados na nuvem e foram batizados no mar. E no capítulo 12 ele vai usar isso de maneira interpretativa. Se você quiser abrir sua Bíblia, olha que coisa linda. Paulo coloca aqui em 1 Coríntios, só algumas páginas à frente aí. No capítulo 12, versículo 13. Olha o que ele diz. Pois em um só Espírito, porque é o Espírito Santo, em um só Espírito todos fomos batizados. Sabe o que significa a palavra batizado? Mergulhado em, introduzido em, encharcado de, mergulhado em um corpo. Somente isso aqui. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ali eles foram mergulhados por causa da glória da habitação do Espírito Santo para se tornar um corpo. O que é esse um corpo? Olha essa frase, um corpo. O que é esse um corpo? Paulo vai dizer isso lá no capítulo 4 de Efésios. Ele diz também em Colossenses, um novo homem. Sabe o que cada um de nós somos? Um novo homem. Olha o versículo 12 aí, se os seus olhos ainda se encontram nesse capítulo 12. Ele diz assim, assim como o corpo é um e tem muitos, por que nós somos aqui? Membros. Nós não somos aqui uma definição completa do corpo de Cristo. Nós somos uma definição incompleta. Porque o corpo de Cristo é maior do que essa reunião aqui, dos que estão aqui. Ele é universal. Mas nós somos aqui o quê? Membros de um corpo. E por que nós não somos o corpo? Nós não podemos dizer se nós somos aqui o corpo de Cristo. Em certo sentido, não está errado. Doutrinariamente, você até pode dizer, mas nós somos parte, porque ainda temos muitos outros irmãos. E ainda porque o cabeça está no trono. E nós, como seu corpo, estamos aqui na terra. Não, Então, senhores, não leve isso para o lado da religião. Isso é espiritual. Quem nasceu de novo faz parte do corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Bom, se eu sou membro do corpo, se eu faço parte do corpo e Cristo é o cabeça, eu vou andar segundo o meu eu? Não. Se eu tenho Cristo como meu cabeça, é porque eu tenho o Espírito Santo de Deus e de Cristo no meu coração, e portanto habita Deus, habita Cristo, habita o Espírito Santo. É que fala que é o Espírito da habitação, é Espírito de Cristo, é o Espírito de Deus. É a Trindade em mim, me comandando. Agora, por que eu não sou 100% fiel, obediente a Deus? Porque eu nasci da carne, eu nasci daquela desgraça que aconteceu no Éden, porque desobedeceram a Deus. Agora eu tenho que nascer em Cristo e me purificar, ou seja, me aproximar do meu irmão mais velho. É espiritual. Senão não tem um amor ágape. então, irmãos, nós somos partes deste corpo. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos esses membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Esse corpo, ele compreende dos que estão aqui, dos que não estão aqui, dos que já estiveram nessa terra, imagine, irmãos, e dos que virão. É gigante. É um grande corpo, ele é universal. Este é o novo homem da nova criação. Cristo cabeça e nós os membros. Então, meus irmãos, que lindo é isso. Agora vamos voltar para o versículo 9 e 10 de 1 Coríntios, capítulo 2. Ele diz que aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram e jamais penetrou no coração do homem é o que Deus tem. Você pode imaginar o tempo do verbo aí, preparado. Não é o que ele vai preparar, é o que tem preparado.
É o que já existe. Não é o que virá, é o